Olá, Rondônia! Olá, Brasil! No programa de hoje nós estaremos com o Jorge Elahá, gerente de pesquisa do IBGE, trazendo as informações aí do cenário econômico do nosso estado. Acompanhe o programa Podcast Pod Rondônia. Solta a vinheta! Rondon Cap QR Code, mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code, digite seu CPF, gere o Pix, pague pelo seu banco e pronto, o título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code, um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar. Olá, Rondônia! Olá, Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando mais uma edição do podcast Pod Rondônia Economia, em parceria com o site Valor e Mercado, aqui de Porto Velho. Hoje estamos gravando aqui na cidade de Porto Velho, no estúdio da Imazum, e conosco hoje aqui no programa o Jorge Elahá. O Jorge Elahá, ele é gerente de pesquisa do IBGE. O IBGE que tem feito aí um trabalho muito importante para o desenvolvimento do país, contribuindo com as informações. E o programa Podcast Pod Rondônia, transmitido aí no YouTube. Nós estamos também presentes aí no site Pod Rondônia Cacoal, no site Valor e Mercado aqui de Porto Velho e transmitindo também pela TV Jornet, a TV do Povo. Jorge Elahá, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, Marcela, em nome do IBGE, a oportunidade de estarmos aqui para esse momento de informação à sociedade sobre não somente os resultados do IBGE, obtidos junto às suas pesquisas, como também os planos da casa para as próximas pesquisas interessantíssimas que irão ser realizadas no horizonte próximo. Perfeito, Jorge Elahá. O IBGE tem feito um trabalho muito interessante a nível de Brasil, com bastante informações. E para Rondônia, que é um segmento muito forte na economia do agronegócio, produção agrícola, os números que hoje são coletados pelo IBGE, esses números, eles tiveram um crescimento, tiveram uma redução? Como é que está esse cenário hoje? O IBGE, ele é um órgão que pertence à estrutura do governo federal. Nós somos, na verdade, uma espécie de assessoria do Ministério de Planejamento. Então, o Ministério do Planejamento, ele precisa planejar o país, mas como que ele vai planejar se ele não tiver números? Ele precisa de alguém que vá a campo, identifique os números e traga para que ele possa projetar as ações de política pública que atenda às naturais mudanças que acontecem dentro da sociedade. Então, a função principal do IBGE é munir o Ministério do Planejamento com os dados que vão balizar as ações do governo federal. Só que aí
serve ao Ministério do Planejamento, serve aos outros ministérios todos, serve a governos estaduais, serve a governos municipais, serve à iniciativa privada, serve às ONGs e serve à população nas suas condições mais imediatas de consumo de dados e de informações sobre o país. Então, nós somos, dentro dessa estrutura governamental, a instituição oficial para a entrega de informações para os diversos segmentos da nossa sociedade. E aí, como você perguntou sobre essa relação do IBGE com Rondônia, o IBGE completa agora, dia 29 de maio, 90 anos de existência. Nós estamos aí há poucos dias da celebração dos nossos 90 anos de existência. E em Rondônia, nós estamos há 81 anos aqui. Então, você percebe desse jeito que nós estamos muito antes do território. Nós estamos aqui há bastante tempo, né? Nós estamos muito antes do Estado ter sido fundado, em 82, a gente já estava aqui trabalhando na época de território, fazendo com a delegacia do IBGE que tinha aqui os levantamentos. Aí você pergunta sobre as mudanças dos números. Os números de Rondônia, eles tiveram mudanças muito significativas naquela janela dos anos 70 para os anos 90. A população cresceu assim de maneira absurda nesse período, a economia se robusteceu de maneira muito forte, muitos municípios foram fundados. O momento de ocupação da Amazônia começava mais ou menos ali, 70, 73. O estado de Rondônia tem uma ocupação muito forte nesse período. Depois dos anos 90, continua crescendo, mas ela já cresce num ritmo menor. E atualmente, com a consolidação da própria economia e da sociedade rondoniense, esse crescimento agora ele é um crescimento menor, mas às vezes a gente vê alguns números, alguns indicadores nacionais que falam de algumas reduções que aconteceram em alguns indicadores nossos, taxa de desocupação, problemas de queda no índice mensal de serviços. Essas realidades são realidades nacionais. O que não quer dizer que todos os estados estejam tendo esse mesmo tipo de fenômeno. O estado de Rondônia, por exemplo, mesmo nas condições em que se observa uma redução ainda que discreta do cenário econômico do Brasil, Rondônia, mesmo assim, continua dando sinais de que a economia ainda cresce do lado de cá. Por quê? Porque ainda existe muito espaço em Rondônia. Existem muitas ideias que ainda precisam ser implementadas, muitas coisas que ainda não foram testadas. Existe ainda muita condição para o empreendedorismo, para o surgimento de novas propostas nas várias áreas, nos vários segmentos econômicos do Estado. O que é diferente de outros locais do país, onde você já tem uma certa saturação. Não, isso aqui eu já não tenho mais como colocar. Não, isso aqui já não tem. Aqui existe muito espaço para muita coisa. E isso é um fator que facilita. Um segundo fator, que também nos ajuda bastante, é o tamanho do nosso Estado. Então, você ter uma relação, você diz assim, eu estive com o secretário, conversei com ele. Você conversa com os secretários, você conversa com o prefeito. Com um juiz, um promotor, você conversa. Um desembargador. Né? Você conversa. Em outros estados você não consegue. Não, é muito difícil. Eu já ouvi esse testemunho de um próprio jornalista, ele falando, rapaz, lá é muito difícil me falar com um juiz, com um promotor, com um desembargador. Aqui não, a gente encontra eles aqui nos corredores, de uma assembleia, de um MP, de um evento, então tem essa facilidade. Né? Isso. E quem mora em Rondônia não tem muito a noção do quão difícil é você abordar uma autoridade em um outro estado que tenha uma economia maior. Então aqui, como as coisas são mais simples e menor, essa dinâmica é muito mais expressiva e a gente nem se dá conta do quanto isso promove alterações bastante significativas no nosso cenário. Então, mesmo quando alguns indicadores nossos dão uma sinalização de queda, o estado de Rondônia continua ainda sinalizando crescimento em algumas áreas, né? Claro que não é em todas. Vou dar só um exemplo de um fenômeno que acontece em Rondônia
e que nos preocupa lá no IBGE, até conversando com o superintendente que está aqui, o Cleiton, a gente estava até batendo um papo sobre isso. O que nós tínhamos de realidade em Rondônia, e isso interfere muito nos aspectos econômicos nossos. Como era a realidade de Rondônia há 30, 40 anos atrás, em termos de definição fundiária das nossas propriedades? Tinha um monte de propriedade pequena, de agricultura familiar, muita produção de cacau, produção de café. Então, nós tínhamos ali as famílias produzindo, sítios pequenos, muita gente produzindo leite, e aquela economia assim, mais serena em termos daquilo que se poderia fazer. Nos últimos 40 anos, a gente está assistindo uma transformação muito severa da economia do Estado. Nós estamos cada vez mais nos tornando um produtor de commodities, soja, milho. Isso tem ficado cada vez mais intenso no nosso Estado. E, consequentemente, a estrutura fundiária do nosso campo ela está experimentando uma mudança muito grande, porque nós não estamos tendo o problema a questão da sucessão familiar. O pai é o dono da propriedade, o filho não fica no campo, então ele fica idoso, ele vende, ele arrenda o campo para um sojeiro, para um criador de gado. E quando você vê, as propriedades do interior estão se redefinindo. O número de estabelecimentos está caindo, porque eles estão aglutinando vários sítios pequenos em fazendas maiores, plantando soja, criando gado de corte. Então, a estrutura da economia do nosso Estado está se transformando de maneira muito significativa. E a economia ligada à agricultura familiar fica ameaçada, na medida em que você não tem mais aquele homem do campo que envelheceu, que estaria há 30, 40 anos atrás produzindo assim, bastante produtos diferentes para o nosso Estado. Então, esse é um cenário que a gente tem que, digamos assim, é preocupante. Está diminuindo, sinaliza preocupação. Mas os outros indicadores que o Estado possui são indicadores que ainda mostram uma estabilidade e uma discreta melhoria das nossas condições econômicas em Rondônia. Legal, você me falou aí, e aí eu já fiz uma viagem, me lembrei na época do Planafloro, que foi trabalhado aqui há muito tempo. E também o primeiro zoneamento socioeconômico do estado de Rondônia, aprovado pela Assembleia, e ele definia as zonas, né, de processamento, as zonas de investimento. E aí muito bonito, né? É um trabalho maravilhoso. Um trabalho muito bom. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma parte desse trabalho, fiquei encantado com esse trabalho. E você me falava aí também, eu me lembrava de situações que acontecem aqui no município de Porto Velho, em relação aos serviços, né, que ele cresce muito, isso que a gente vinha conversando, né, o brasileiro ele vai se inovando cada vez mais. Em algumas vias, eu já percebi isso, algumas vias aqui de Porto Velho, por exemplo, eu vou dar um exemplo ali na Jatuarã, né? Uma via bastante movimentada, um comércio muito forte, e durante o dia é um comércio muito forte dos estabelecimentos comerciais que já tem lá, que são as lojas, as mesmas lojas que existem aqui no centro, elas migraram para lá. E aí, quando é à noite, esses comércios eles fecham. O que acontece? Entra a parte de serviço. O cara o comerciante chega ali com um espetinho. Puxando. O outro já vem com um suporte, vende cachorro-quente. E assim, o outro é pizza. E aí vai tomando a conta ali da avenida, que fica uma praça de alimentação à noite. Não é interessante? E isso não só isso na Zona Sul, na Zona Leste também, eu já percebi isso. Você vê como nós somos criativos? Nós somos muito criativos. E assim, tomando essa sua fala, a gente vê que em Rondônia, por que a economia não se fragiliza? Porque nós temos uma coisa que eu posso dizer que é um ponto negativo, mas que se converte num ponto positivo, que é a informalidade da nossa economia. Nós temos uma quantidade significativa de empregos informais. Aqui em Rondônia, as pessoas colocam peixe para vender
peixe assado, o outro coloca um açaí, O outro é um churrasquinho, um um espetinho. espetinho, um pizza. E as pessoas vão sobrevivendo nisso, e a nossa sociedade ela é muito permissiva nessa questão, no sentido de, não, deixa o cara tocar a vida dele. Em outros estados do nosso país, que tem uma economia mais rígida, se você montar um espetinho, no dia seguinte o fiscal vai lá para saber condição de higiene, quem está produzindo, quem é a pessoa. E tem uma fiscalização, muito severa. Muito pesada, É né? severa, é severa. E aí você não implementa isso de maneira fácil na cidade. E isso é uma característica da nossa economia. Por que que as pessoas... Para Rondônia, para tentar tocar a vida, porque aqui as pessoas teriam muito mais facilidade. E você está colocando Porto Velho. Isso se espalha pelo estado inteiro, esse modelo assim. Agora, o que eu acho bacana é essa criatividade da ocupação dos espaços públicos para que você consiga ter um dinamismo. O pessoal que trabalha com urbanismo diz que os espaços públicos precisam ser ocupados durante todo o tempo. Porque se os espaços públicos não forem ocupados durante todo o tempo, a marginalidade toma conta dele. Vou dar um exemplo. Você monta aqui a estrada de ferro Madeira-Mamoré, faz um trabalho muito bom, mas à noite você deixa os portões abertos e não faz nenhuma programação para esse lugar. Mas os portões ficam abertos. Quando ele é um certo horário, as pessoas vão para casa. Mas os portões estando abertos, outras pessoas vão adentrar aquele lugar. E aí você vai começar a ter problema na frequência desse ambiente. Então, existem algumas indicações em termos de urbanismo que você tem que pensar, eu vou criar um espaço público, como eu vou ocupar isso de manhã, como vai ser ocupado à tarde, e como vai ser ocupado à noite, como vai ser de madrugada. Eu tenho que ter toda essa questão pensada para que ele não se torne, na verdade, um espaço que atraia determinadas ocorrências dos meios urbanos, dos núcleos urbanos, que são profundamente desfavoráveis no sentido da manutenção da qualidade de vida da cidade. Perfeito. Outro detalhe também, 2020, só uma empresa que transportava grãos aqui no território do estado, ela tinha 300 carretas transportando e circulando. Deixava no porto, trazia, descia para Vilhena. E hoje essa empresa, esses números eles foram apresentados numa audiência pública que aconteceu recentemente aqui em Porto Velho. E uma dessas empresas, ela falou que a frota dela hoje é de 800 carretas transitando na BR. Então a BR ela já não comporta um fluxo intenso de carretas, dado a esse crescimento no transporte de grãos, na economia, na agricultura. Sim. É um movimento muito grande nesse setor. Sim. Nós observamos lá no IBGE que há uns 30 anos atrás, a produção de grãos, e aí eu me concentro em soja e milho, ficava restrita ao Cone Sul. Ali era a região onde isso era produzido. O resto do estado tinha um relevo mais acidentado, ali aquela região central do estado, e aí isso dificultava, então não tinha. O norte do estado era muito voltado para a produção de gado. Tinha muita cultura disso. Hoje, a soja veio subindo. Porto Velho cresceu muito. Meu Deus, em Porto Velho cresceu absurdamente, em outros municípios. Então, hoje você tem soja no estado inteiro. Quantidade de propriedades hoje produzindo e a extensão dessas áreas é muito grande. Nós já vencemos as 37 milhões de sacas de soja anuais produzidas no nosso estado. Nós estamos produzindo mais de 2 milhões e 200 toneladas, 2 milhões e 200 toneladas de soja anualmente no nosso território. E assim, a gente fala isso, a gente não está falando, porque às vezes as pessoas falam, não, isso aí não. Não, é verdade. Existem algumas pessoas que
têm muito interesse na produção de soja em Rondônia, porque eles estão conseguindo produtividade de soja em território rondoniense superior ao que se consegue em outras regiões tidas como vocacionadas para a soja. Alguma coisa eles estão desenvolvendo, testando, fazendo, e o nosso clima, o nosso solo tem correspondido que as taxas de produtividade têm excedido as 3.600 toneladas por, no caso, quilos, né, por hectare. E interessante que foi um trabalho feito pela Embrapa recentemente, que é a questão do café Conilon. A plantação do café num espaço pequeno e Clonal. o clonal e explodiu na produção e dando destaque para Rondônia no cenário nacional, Sim. ganhando os títulos aí de produtora de café. Nós crescemos não só em produção de café, mas na qualidade do grão. Vocês fazem esse trabalho também de acompanhamento da produção. Só da produção. Só da produção. Né? Não da qualificação da semente, nós não mexemos, isso é Embrapa. É a Embrapa que Nosso faz. papel é contabilizar quanto de grão tem. Né? E a também Conab, cresceu. Muito. Porque assim, nós tínhamos muito café no estado. Café plantados, pés de café já antigos até, que produzem uma média, uma pela outra, de 10 a 15 sacas por hectare. 10 a 15 sacas por hectare. A Embrapa desenvolveu uma modalidade, um clonal dele, que tem uma produtividade muito superior, que chega a dar 100 sacas. Então, você sair de 10 a 15 para 100, algumas propriedades chegam a colocar 130 sacas por hectare. Não posso dizer assim, isso vai ser a média. Não vai. Assim, na média, a gente vai a umas 85, porque alguns trabalham, têm tratos culturais melhores, outros não. Mas você sair de 10 a 15 para 85 é um salto extraordinário de produtividade. E aonde está o segredo do café clonal? É que a árvore do café, ela dá um pendão, e esse pendão ele dá várias rosáceas de café. Então, ele tem uma nessa posição, tem uma outra a uns 8 centímetros de diferença, outro aqui, outro aqui. O café clonal, ele encurta essa distância entre as rosáceas. Então, o mesmo pendão que daria, digamos, 4, 5 rosas de semente, ele coloca 10, 15. Você debulha aquilo, você tira muito mais semente numa única haste. Então, eu tenho isso e tenho também mais hastes que ele produz. Ele ainda produz mais hastes ainda. Só que ele tem uma contrapartida, ele tem que ser irrigado. Se você pegar o café clonal e não irrigar, a produtividade é igual a outra. Então, há um custo para produzir. Você precisa irrigar sua plantação convenientemente para que essa produtividade excepcional possa aparecer. Perfeito. E as prefeituras, elas têm buscado fazer uma parceria com o IBGE, têm solicitado informações, porque vocês são um banco de dados aí extraordinário. Nós somos o grande banco de dados do Brasil. Nós temos parceria com os municípios em diversas áreas. Nessa área específica, chamada área agropecuária, nós temos reuniões mensais com os municípios para que a gente possa acompanhar a produção, principalmente nos produtos que são considerados os mais importantes para a nossa economia, que seriam arroz, banana, cacau, café, feijão, mandioca, macaxeira, milho, soja, inhame. Esses produtos são aquilo que é o mais importante. Então, todos os meses, o IBGE reúne com os municípios e com os órgãos de Estado, Emater e Daron, para discutir como é que está a produção. Quanto a gente vai ter de soja aqui? Vai ter tanto ou não vai ter? E mês a mês nós reavaliamos essa previsão para poder fechar um número bastante próximo da realidade. Então, a gente vai ter 12 chances no ano de saber quanto será a produção de soja no município de Porto Velho, no município de Candeias. Então, vamos conversar com as prefeituras em reuniões que acontecem, chamadas Reagro,
onde nós reunimos com esses órgãos para que a gente consiga saber a quantas anda o processo de produção nos nossos municípios diversos do nosso estado. Perfeito. Eu me lembrei agora, você falou a questão da soja, essas parcerias com os municípios, e eu me lembrei que na região de Candeias, eles começaram também a entrar muito forte na produção de café. Aquela região ali de Triunfo, eles estavam começaram com a soja, aí já partiram para o café também numa mesma propriedade. Sim, é plenamente possível, não é? É importante diversificar, porque às vezes você tem queda de preço e a multiplicidade de culturas é interessante para uma determinada condição do Estado que tem interesses atrativos econômicos diversos. E aí você vai ter agora também, Marcelo, o crescimento do cacau. O cacau foi um produto muito importante na economia do Estado lá para trás. Mas depois ele começou a entrar num processo de marasmo, até de redução da produção. E do mesmo jeito que se criou um café clonal, se criou também um cacau, que é chamado de clonal sem ser clonal. Porque o café clonal ele é uma nova plantinha. Você arranca a planta anterior, que produzia 10 a 15 sacas por hectare, e naquela mesma cova você coloca a plantinha nova, que vai crescer e ter uma produtividade maior. Então, é um outro indivíduo que você coloca no mesmo território para que ele produza de maneira diferente. Isso é o café clonal. E agora nós estamos com o cacau, que está sendo chamado de cacau clonal, mas a técnica não é a mesma do café. A técnica do cacau é enxertia. Você deixa a árvore do cacau, que tem baixa produtividade, e faz uma escarificação e implanta aqui um braço de um cacau de alta produtividade. Então, você não perde, você não arranca a planta para colocar outra, você enxerta. E nós temos hoje uma quantidade muito grande de produtores aqui que estão retornando para o cacau pela alta produtividade que essa nova modalidade está oferecendo e está reacendendo no estado de Rondônia o interesse por essa cultura. Jorge Larra, quando é feito uma pesquisa do IBGE aqui no estado de Rondônia, quanto tempo demora nessa pesquisa para ser finalizada? Depende muito. O IBGE opera aqui em Rondônia com 40 pesquisas diferentes. E algumas delas têm um tempo maior, outras têm um tempo. Tem umas que são de uso contínuo. Nesse momento que eu estou aqui conversando com você, em algum lugar do território de Rondônia, alguém está batendo na porta de alguém para entrevistar, para saber o que está acontecendo em termos de mudança da nossa sociedade. Por dia, o Brasil visita 25 mil domicílios. Falei por dia? Errei. Por mês, o Brasil visita 25 mil domicílios para verificar a quantas anda emprego, renda, fertilidade, deslocamento para emprego, as informações básicas para o planejamento. Isso é feito dentro de uma pesquisa chamada PNAD contínua. Ela é contínua porque nem no Natal ela para, nem no Ano Novo ela para, nem no Carnaval. Ela gira todas as semanas do ano, ela gira o tempo todo coletando informações e atualizando os dados que alimentam a percepção de como está a economia. O preço da cesta básica, por exemplo. É feito com a PNAD. Com a PNAD, né? Interessante. E eu lembro, é o censo que é realizado... a cada 10 anos. A cada 10 anos, né? O censo, olha como é a dinâmica. O censo é realizado a cada 10 anos, mas eu não posso esperar 10 anos para saber o que aconteceu na sociedade. Então, os censos são no ano 0. Quando o ano terminar com 0, tem censo. Então, no meio desse período, eu tenho uma outra pesquisa chamada contagem, que é como se fosse um censo em miniatura, que vai a todas as residências apenas pegar
idade, sexo, saber se a pessoa está trabalhando ou não, coisas muito simples, é muito básico. A contagem é para verificar principalmente se houve migração, se as pessoas ficaram, o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui o censo, que é uma pesquisa bem mais robusta, e no meio do período a contagem, que é feita muito mais rápido. Aí você diz, mas se eu for fazer o censo e a contagem, eu vou ficar 5 anos sem ter informação no meio do período, numa economia tão mutante como a nossa. Então, a PNAD contínua faz isso. Então, eu tenho o censo, que é a grande pesquisa. No meio, eu tenho a contagem para organizar a questão de população, fundamentalmente. E no meio, continuamente, a PNAD contínua, ajustando população, renda, emprego, fertilidade, natalidade, as várias questões da nossa economia são continuamente avaliadas pela PNAD. Aí essas 3 pesquisas juntas, elas fecham a análise das questões demográficas mais diretas que o IBGE possui. Aí você tem outras auxiliares, você tem a PNDS, que analisa as populações, vendo fertilidade, visita as casas, vê como vai a vida sexual das pessoas, como é que está a questão de engravida, não engravida, como é que está isso. Você tem a PNS, que não é a PNDS, é a PNS que estuda a natureza de como está a situação de saúde nossa. Fazemos exame de sangue para verificar quem está obeso, quem está com hipertensão, quem tem problemas de diabetes, e a gente trabalha isso amostralmente. Aí o IBGE vai num determinado setor da cidade, ali ele aplica, faz os exames e isso vai realimentando. Essa PNS, que inclusive vai começar agora no segundo semestre de 2026, ela é feita em parceria com o Ministério da Saúde, porque os dados que a gente recolhe realimentam o Ministério da Saúde e o Ministério do Planejamento, que é onde nós somos ligados umbilicalmente, para nortear as políticas públicas, tanto de planejamento no sentido geral, como aquelas ligadas à política de saúde do nosso país. E essas pesquisas são feitas... Uma parte é feita por telefone, outra é presencial, são todas presenciais? Tudo presencial. E Porto Velho teve uma mudança, né? Cresceu, verticalizou. Verticalizou. Sim. E o pessoal que faz esse trabalho, ele não encontra uma certa dificuldade para entrar, por exemplo, em condomínios, em lugares mais restritos? Como é que é feito isso? Olha, encontra. Mas o IBGE tem uma credibilidade muito alta. Então, a gente vai, se houver alguma resistência, a gente leva um supervisor, leva um coordenador de pesquisa para tentar fazer isso. Aí eu aproveito aqui a oportunidade para conversar com os nossos ouvintes nesse momento, para dizer para eles que se aparecer alguém portando um colete como esse do IBGE, um boné, muitas vezes estão sem boné, mas às vezes com boné, mas o colete é uma peça obrigatória do nosso uniforme, e também o nosso crachá, que eu tirei, porque... Não, pode colocar o crachá. Não, mas é porque o pessoal diz que quando se faz entrevista a gente tira, para não ficar 2 identificações, uma aqui embaixo. E o crachá, ele tem que estar com o crachá e com o colete fundamentalmente, porque a gente precisa das informações. É tão importante você saber assim, o desemprego diminuiu, o desemprego aumentou. Olha, nós estamos tendo menos crianças no país, a população está envelhecendo. Como é que a gente sabe isso? Esses dias foi divulgado o número de registro de casamento. Aí eu puxei aqui para a realidade do nosso estado, como diminuiu o superintendente está nos acompanhando aqui. Falei, a sociedade aqui não está muito... Não está formalizando. É. As pessoas continuam casando, mas elas não estão formalizando as uniões. Então, elas usam uma palavra forte, né? Elas se juntam. Ou seja, as uniões são consensuais, são uniões diferentes, não são formais. Mas na nossa legislação brasileira, tanto faz ter documento ou não ter, as condições ficam muito parecidas depois de um certo tempo de convivência. Então, muitas pessoas não estão formalizando as uniões.
mas continua acontecendo. E também tem aumentado o número de divórcios. Uma curiosidade para você. Você sabe em que período aconteceu uma quantidade imensa de separações? Pandemia. Na pandemia. Pela hiperconvivência. Eu lembro desses números, desses A gente números. conviveu muito próximo e descobriu que não suportava mais a convivência com aquela pessoa. Alguns casais não estavam preparados para essa... E também muitos casamentos foram restaurados no período da pandemia. Os casais se descobriram importantes um para o outro e se reapaixonaram durante a pandemia. Olha só, também. Tem. Interessante, né? Houve muitos casamentos também que foram, naquela linguagem mais religiosa, foram restaurados. Restaurados, né? Nesse período aí. E outra situação também é a qualidade de vida da população idosa. O idoso ele está vivendo um pouquinho mais, né? Sim. Eu até conversava com alguns colegas em relação à questão da Previdência, para ver como é importante esse trabalho do IBGE. Então, onde é que eles vão analisar os números? Eles vão analisar na qualidade de vida. Opa, o cidadão aqui ele está vivendo um pouquinho mais. Vamos aumentar um pouquinho aqui de tempo de serviço para ele? É mais ou menos assim, um exemplo. É isso mesmo. As réguas para a aposentadoria, elas saem do IBGE, não tem outro órgão para tirar. É ali que o Ministério do Planejamento olha e diz, gente, esse pessoal está se aposentando com 50 anos e está vivendo até 90. Nós vamos ter que esticar um pouquinho para cá, porque senão não vai ter caixinha para bancar esse tempo. Exatamente. Então, é por isso que se reajusta de tempos em tempo. Cada vez que a qualidade de vida melhora, e isso vem acontecendo bastante, e há uma sobrevida, a gente tem dois fenômenos. Aumento da sobrevida e diminuição da natalidade. Então, a população envelhece rapidamente, porque entra menos menino e os mais idosos permanecem por mais tempo. Então, você percebe um deslocamento claríssimo da nossa pirâmide etária, ampliando a quantidade dos nossos idosos. Mas antes de falar disso, eu quero voltar porque eu estava falando. Então, eu queria aproveitar a oportunidade e dizer para os nossos ouvintes que se receberem em casa alguém com o crachá do IBGE, com o colete do IBGE, que receba o nosso colega de trabalho, porque ele está fazendo uma atividade extremamente importante para todos nós. E nós não conseguiremos fazer um trabalho de qualidade em termos de leitura da realidade do nosso país se nós tivermos formulários não respondidos. Isso dificulta para nós. Então, né? Nós temos muita colaboração, a população brasileira nos colabora bastante, mas nunca é demais a gente lembrar que nós precisamos de mais. E agora vai ter a PNS, agora no segundo semestre. A PNS ela analisa o quê? Saúde. É um formulário grande. Esse formulário é um formulário grande que, num certo momento, ele entra nas questões específicas de acordo com o sexo do informante. Então, ele vem em uma básica aqui, que pode ser feito por um homem ou por uma mulher, sem problema nenhum. Quando chega num certo ponto do formulário, só uma pessoa do mesmo sexo é que prossegue na entrevista, porque entra em alguns aspectos da sexualidade da pessoa. Então, ele vai perguntar ali. Em Porto Velho, nós vamos ter, eu vou dar um número, não sei se eu vou dar o número exato, mas acho que são 1.290 pessoas serão entrevistadas em Porto Velho durante esse segundo semestre. Desses 1.290, aproximadamente aí uns 1.100, quase tudo, vai ter exame. Então, o IBGE não só vai entrevistar, como vai fazer coleta de sangue e vai depois devolver a essa pessoa. Olha, tem uma alteração sua em tal situação, porque é essa fotografia que a gente vai mandar para o Ministério da Saúde para dizer, a população brasileira está obesa, a população brasileira está com diabetes, né? Está com falta de ferro, não sei o que é que vai acontecer. Aí ela vai ser a leitura desses números que vão desenhar um perfil de saúde ou não do Brasil. Não é novidade para ninguém
que nós estamos cada vez mais obesos. A gente faz menos exercício, Uhum. se alimenta pior É, e automaticamente acumula uma alimentação imprópria e acaba complicando. O pessoal bate fotos do Brasil de 1930 e mostra aquelas fotos assim, procura um obeso na foto. Está vendo? Não tinha. Mas hoje, se você bater essa fotografia, tem vários. Nós estamos, sim, com muitas características assim de adoecimento em função da nossa alimentação. E a PNS vai ser muito importante porque vai trazer novamente essa fotografia. A gente faz ela periodicamente. Agora, 2026 vai ser ano de produzir mais um retrato da saúde do brasileiro. Nesses últimos 3 anos aqui em Porto Velho, falando da saúde aí da população, cresceu muito o número de academias. E eu frequento academia. E o que a gente percebeu? Uma presença constante de pessoas idosas fazendo academia. Isso. A gente até vê aí uns memes na internet, né? Seu João fez 100 e poucos anos, aí ele coloca ali, o terror do INSS. Os caras tentam aposentar ele não, porque ele está com a saúde boa e está trabalhando. Ele é o terror do INSS, E às vezes ele se aposenta e aí ele fica com a aposentadoria muito tempo. E aí também é uma questão que as tábuas de análise da longevidade das pessoas também interferem. Hoje, atualmente no nosso Brasil, a expectativa de vida ao nascer de um brasileiro, nasceu um brasileiro. Qual é a expectativa que eu tenho de vida dele? 73 anos, se for homem. O homem. Se nascer, eu digo, vai até os 73. Se ele passar do primeiro ano, já não é mais 73, já é 74, 75. À medida que você vai saltando determinados períodos, a sua expectativa de vida vai aumentando, né? Mas ao nascer é 70. Tá entendendo o que eu tô falando? Estou entendendo. Porque se o cara chegar em 75, ele não tem mais só 78. Se ele está em 75, ele deve ir até uns 80 e tal. Aí ele vai andando aqui e a régua vai subindo. Não um ano, ele sobe um ano, sobe 0,7. Sobe mais um ano, sobe mais 0,7. Isso para o homem. E a mulher, 78 anos. Por que a mulher tem uma expectativa de vida maior do que o homem? Por vários fatores, né? Existe um fator genético, né? O cromossomo X duplicado dá à mulher mais garantia contra algumas doenças do cromossomo X, que o homem tem só um. Mas tem a questão comportamental. A mulher vai mais ao médico e se alimenta melhor, né? Ela corre menos no trânsito. Ela se preocupa mais do que nós, homens. Ela vai mais no médico, ela não corre no trânsito, ela tem um índice de álcool menor, ela se droga menos, ela tem uma vida mais contida, mais educada. Então, consequentemente, isso resulta numa quantidade maior de expectativa de anos ao nascer. Você falou aí, eu já vou te fazer dois questionamentos até para a gente debater aqui. A expectativa de vida, então, do brasileiro é nessa faixa aí 73. De 73. E ela 78. E em outros países, vocês têm esse número? Tem. Eles estão vivendo um pouquinho mais do que a gente? Ou como é que a gente está empatado? Não, nós estamos até bem. Nós estamos bem. Bem na condição de países como somos, que não somos países tão desenvolvidos, somos bem. A Europa tem uma expectativa de vida maior. Na Ásia é bem maior, o Japão tem uma expectativa de vida bem superior. A África tem uma expectativa de vida bem menor do que a nossa. E isso decorre de vários fatores, não é? Porque eles têm muita criança, então quando você tem muita criança isso diminui. Você tem questões da qualidade do atendimento da saúde pública que não é o mesmo. Perfeito. Isso também compromete. Agora, uma curiosidade. As principais causas de doença nos países pobres é uma. E a principal causa de adoecimento nos países ricos é outra. E as causas de adoecimento nos países ricos é a alimentação em excesso ou mal orientada que a gente tem. Então, nos países ricos, costuma-se ter o falecimento por problema de coração, porque tem muita gordura, obesidade, problema de coração,
câncer no intestino. Câncer no intestino. Tem demais. Enquanto que do lado de lá é desnutrição, é um problema São de outros fatores. Né? falta de alimentação satisfatória, né? São outros elementos, são outras causas. E em relação à questão da saúde da mulher, eu falo porque o meu filho ele trabalha na área da saúde e ele fala, ó, nós recebemos mais pacientes do sexo feminino do que do sexo masculino. E isso aí está claro. É porque elas vão. Era preocupação, né? Elas vão com a ao médico. saúde. As mulheres, elas estão mais preocupadas. Mulher, apareceu uma coisa, eu vou no médico, apareceu uma coisa aqui que está me incomodando. Aí ela vai para ver. O homem, se aparecer, ele lixa aquilo, ele faz uma gambiarra. ele faz, ele dá um jeito dele lá, não quer ir, né? Na verdade, ele não quer ir. É verdade. A conversa está muito boa, mas o nosso horário aí já está caminhando para o final. Nós vamos ter outros programas, né? O IBGE ele vai contribuir muito com essas informações de pesquisa e também quando concluir esse trabalho que vocês vão desenvolver. Uhum. E para nós é uma satisfação muito grande de recebê-lo aqui pelo trabalho que o IBGE tem feito no estado de Rondônia. E eu não sabia dessa informação. 90 anos é muito tempo, né? Eu lembro do INCRA, quando o INCRA começou aqui nos primeiros assentamentos, fazendo o cadastramento das famílias. É um tempo bem difícil daquela época, né? Bem difícil. O Rondônia estava se organizando. O território é de 43, a gente chegou aqui em 45, né? Imagine a contribuição e a dificuldade também que vocês tinham naquela época, né? Hoje não tem toda essa tecnologia que tem, né? O trabalho é muito mais rápido, você entra no computador ali... Nosso pessoal trabalha com equipamento parecido com um celular, mas que não é celular. Às vezes eles estão assaltados, o cara leva, mas não serve para nada. Eu já tive uma oportunidade de acompanhar um questionário, né? E é interessante como é que faz e a agilidade do profissional que está fazendo esse trabalho, professor. Interessante. Aí ele termina de pegar a sua informação, ele transmite. Ele já transmite, é tudo rápido. Transmite. Aí transmitiu, daqui a pouco a gente já tem lá, foi transmitido, aí você já pode perceber, nós percebemos o trajeto que ele faz, aonde que ele entrou, em que lugar ele entrevistou. Nós temos um mapeamento de todos os estabelecimentos residenciais ou não residenciais no Brasil. E aí, o recenseador vai passar aqui, vai fazer essa rota, vai passar por esse domicílio. Eu enxergo se ele entrou, se ele não foi, se ele coletou, se não coletou. Dá para ver. E no interior do estado, como é que está a presença do IBGE? Nós temos 5 agências. Nos principais municípios. Nós temos uma agência em Porto Velho, que toma o norte aqui do estado. Nós temos uma segunda agência em Ariquemes, que pega o Vale do Jamari. Temos uma terceira em Ji-Paraná, que pega o centro do estado. Temos uma outra em Cacoal, que pega a área do Rio Machado e a área da chamada Zona da Mata. E temos uma outra em Vilhena, que pega o Cone Sul. Então, são 5 agências. Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena. Vilhena, né? E um trabalho também bem bacana que eu acompanho é o da Justiça Eleitoral nesse período de cadastramento dos eleitores, né? A quantidade de trabalho que é feito no Baixo Madeira, e aqui a gente tem uma realidade bem diferente em relação aos outros estados. Sim. É uma quantidade muito grande de... Porto Velho é uma região muito grande, né? Então, Sim. Tem o Baixo Madeira, Ponta do Abunã, distrito aí com mais de 300 quilômetros, e lá o IBGE chega. De Extrema a Porto Velho, 300 quilômetros. De Porto Velho a demarcação tem mais uns 200, não tem? Então, de uma ponta a outra, a gente tem uns 500 quilômetros de extensão dentro de um mesmo município. São 35 mil quilômetros quadrados. E vocês, existe algum trabalho que vocês vão utilizar o barco para chegar até essa comunidade? Muitos. No censo, então, porque no censo, o nome está dizendo, censo é tudo. Você tem que ver todos.
qualquer residência, qualquer lugar, lá dentro de um furo do Igarapé, a gente vai lá. Nós temos que cobrir 100% do território. E em muitos lugares aqui do Baixo Madeira, só de barco mesmo. Alguns locais a gente vai, viatura, consegue chegar, vai de moto, dá para chegar. Mas tem lugares que só de barco mesmo. Descer ali no Cunhã, não tem como. Então você vai chegar lá. É bem difícil. Só de barco. Muito bem. Estamos chegando ao final do podcast Pod Rondônia Economia. Entrevistamos hoje o Jorge Elahá, gerente de pesquisas do IBGE, trazendo para nós informação do trabalho realizado no IBGE, as ações que foram executadas e que estão sendo executadas e que vão ser executadas nos próximos dias aí. Jorge Elahá, muito obrigado pela entrevista, né, por ter recebido o convite. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Suas considerações. Eu quero só aproveitar a oportunidade final para reforçar com todos nós a importância de nós valorizarmos os nossos institutos de pesquisa, porque o IBGE produz uma quantidade imensa de informação. E é, de certa maneira, frustrante para nós sabermos que a gente coletou, mas o poder público não se utilizou. A gente verifica distribuição etária, população rural que está envelhecendo, problemas para planejamento de plano diretor de município, uma quantidade enorme de informações que estão colocadas no IBGE e que, às vezes, a população não sabe e os governantes também não se utilizam dele. Então, demandem o IBGE, procurem o site do IBGE, façam o que puderem para entrar em contato com aquele mar de informação que está tudo gratuito lá à disposição da nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, atendam os nossos agentes de entrevista. Atendam os nossos companheiros que vêm de longe, batendo uma porta para procurar uma informação para compor o grande retrato do país. Pegando um quadradinho pequeno desse grande quebra-cabeça que cada um de nós possui, que a gente pode fazer o retrato o mais possível preciso daquilo que o Brasil de fato seja. Perfeito. Estamos aqui, então, encerrando o programa Podcast Pod Rondônia Economia, e trazendo as informações do cenário econômico do nosso estado, do Brasil, e contribuindo aí com a sociedade. Acompanhe o programa no YouTube, dê um joinha, um cliquinho aí, dizendo gostei. E esse programa ele vai ser transmitido também aí pela TV Jornet, a TV do Povo, e para vários sites de notícia aí do interior do nosso estado. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau! Rondon Cap QR Code, mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code, digite seu CPF, gere o Pix, pague pelo seu banco e pronto, o título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code, um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Brasil!
Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar.